Excelente tarde a todos, irmãos e irmãs. Hoje, dia 23 de junho de 2024, nós vamos iniciar a reunião de número 186, reunião dominical dos estudos sobre filosofia Rosa Cruz. E hoje vamos falar sobre o capítulo 10, o período terrestre, a revolução de Saturno do período terrestre. Iniciamos com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos dar início então à leitura. Nessa revolução, em qualquer período, se reconstrói o corpo denso. Dessa vez, lhe deu a possibilidade de formação de um cérebro, que se converteu em meio de expressão do gênero mental, dado posteriormente. Com essa reconstrução final, o corpo denso adquiriu capacidade e alcançou maior eficiência. É impossível exprimir em palavras a maravilhosa sabedoria empregada na construção do corpo denso. Nunca ao estudante se inculcarão suficientemente as incomensuráveis facilidades desse instrumento para adquirir conhecimentos. A grandeza do benefício que representa para o ser humano, o quanto deve estimá-lo, o quão agradecido deve se sentir por possuí-lo. Já foram expostos alguns exemplos da perfeição de construção e de inteligente adaptabilidade nesse instrumento. Para tornar mais evidente esta grande verdade, vamos ilustrar esta sabedoria mostrando o trabalho do ego no sangue. É geralmente sabido que o suco gástrico atua sobre o alimento para colaborar na assimilação. Contudo, muitos poucos vasos, salvo os médicos, sabem da existência de muitos outros diferentes sucos gástricos, cada um deles apropriados a cada classe de alimentos. As investigações de Pavlov demonstraram, além de toda a dúvida, que há uma classe de suco para o digestivo da carne, outra para o leite, outra para as frutas ácidas, etc. Isso explica porque nem todas as misturas de alimentos fazem bem. O leite, por exemplo, necessita de um suco gástrico completamente diferente daquele necessário para qualquer outro alimento, com exceção dos amidos que não podem ser digeridos com facilidade se forem misturados com outros alimentos além dos cereais. Bastaria isso para mostrar uma sabedoria maravilhosa. É o ego que age subconscientemente e seleciona os diferentes sucos, cada qual apropriado a um ou diversos alimentos que se introduzem no estômago e dotados de quantidade de energia necessária à digestão. Porém, ainda mais maravilhoso é o suco gástrico se infiltrar no estômago antes do alimento ali chegar. O mesclar dos sucos não é processo consciente. A grande maioria das pessoas nada sabe do metabolismo ou de qualquer outra fase da química. Logo, não é suficiente explicação dizer que, ao provarmos o que comemos, estamos realizando o processo digestivo por meio de influxos do sistema nervoso. Quando se descobriu a seleção dos sucos gástricos, as pessoas que se dedicam à ciência ficaram embaraçadas para compreender ou explicar como era selecionado o suco necessário e como esse se filtrava no estômago antes do alimento. Creram primeiramente que o impulso era dado através do sistema nervoso, mas depois se demonstrou, afastando toda dúvida, que o suco apropriado se filtrava no estômago, ainda que o sistema nervoso estivesse inibido. Por último, Starling e Bayliss
em uma série de brilhantes experiências, provaram que o sangue tomava partes infinitesimais do alimento que penetrava pela boca e, levando-as diretamente às glândulas digestivas, originava a secreção do suco gástrico requerido. Porém, isso é somente o aspecto físico do fenômeno. Para compreendê-lo por completo, devemos recorrer à ciência oculta. Unicamente ela explica por que o sangue transporta esse sinal. O sangue é uma das mais elevadas expressões do corpo vital. O ego guia e controla o instrumento denso por meio do sangue, portanto, é também o meio empregado para agir sobre o sistema nervoso. Durante parte da digestão, atua parcialmente através do sistema nervoso, mas especialmente a começar o processo digestivo, atua diretamente sobre o estômago. Quando nas experiências científicas citadas os nervos foram inibidos, foi através do sangue que permaneceu aberto o caminho direto e, por este modo, o ego recebeu a informação necessária. Outro sim, o sangue é dirigido a qualquer parte do organismo em que o ego esteja desenvolvendo maior atividade. Quando em certa situação é preciso pensar e agir rapidamente, o sangue se dirige rápido ao cérebro. Se temos de digerir uma comida copiosa, o sangue abandona a cabeça e outras partes do corpo para se concentrar nos órgãos digestivos. O ego concentra esforços para livrar o corpo de todo excesso ou alimento inútil. Por isso, não é possível pensar bem depois de ter comido muito. Vem a sonolência, porque a maior parte do sangue é afastada do cérebro, e a que permanece é insuficiente para produzir as funções necessárias à plena consciência de vigília. Além disso, quase todo o fluido vital de energia solar especializada pelo baço é absorvida pelo sangue que, depois das refeições, passa através desse órgão em maior volume. O resto do sistema também fica privado de fluido vital em grande extensão durante o processo digestivo. É o ego que impele o sangue para o cérebro. Toda vez que o corpo vai adormecer, o sangue abandona o cérebro, como se pode provar colocando um ser humano sobre um plano horizontal em equilíbrio. Ao adormecer, baixará do lado dos pés e levantar-se-á do lado da cabeça. Durante o ato sexual, o sangue se concentra nos órgãos respectivos, etc. Estes exemplos tendem a provar que, durante as horas de vigília, o ego controla o corpo denso por meio do sangue. A maior quantidade se dirige sempre ao ponto do corpo em que, num determinado momento, o ego desenvolve sua principal atividade. A reconstrução do corpo denso na revolução de Saturno do período terrestre teve a finalidade de torná-lo apto para ser interpenetrado pela mente. Recebeu o primeiro impulso para a construção do sistema nervoso. Desde então, começaram a se objetivar o sistema nervoso voluntário e o simpático. Esse último, o sistema nervoso simpático, já fora obtido no período lunar, mas o sistema nervoso voluntário não se obteve senão no atual período terrestre. Por intermédio do sistema nervoso voluntário, o corpo denso, que era um mero autônomo agindo em função de estímulos exteriores, se transformou num instrumento extraordinariamente adaptável, capaz de ser guiado e governado pelo ego, de dentro. O trabalho principal de tal reconstrução foi executado pelos senhores da forma. Esta hierarquia é a mais ativa no atual período terrestre.
assim como as mais ativas no período de Saturno foram os senhores da chama. No período solar, os senhores da sabedoria, e no período lunar, os senhores da individualidade. O período terrestre é, eminentemente, o período da forma. Aqui a parte material da evolução está em seu grau mais elevado, ou mais pronunciado. Em contrapartida, o espírito está mais abandonado e coibido. A forma é o fator mais dominante. Daí o predomínio dos senhores da forma. Fim. E hoje nós vamos falar de duas terminologias dessa lição. Uma é o fluido vital solar e a outra é a forma. Quando falarmos de fluido vital solar, primeiro é importante nos contextualizarmos para que nós, como estudantes e os que vão assistir essa lição no YouTube, possam entender quando surgiu e por que surgiu o fluido vital solar. Então, se nós pegarmos aqui o nosso tão estudado gráfico, quanto mais nós estudamos, mais nós vamos descobrindo coisas e detalhes e mais detalhes. Passando aqui basicamente no esquema de evolução, nós vamos do período de Saturno até o período de Vulcano. E o que eu quero parar aqui com vocês hoje, que eu quero falar exclusivamente hoje, é até a metade do globo D. Então hoje nós vamos falar aqui basicamente do período de Saturno até metade do globo D. Fechado? Do período terrestre. Do período terrestre, exatamente. Muito obrigado, Ellen. Nesse período, nessa época, chamada de época, na verdade, o Sol somente no final da época hiperbórea, que é a atual esfera Terra hoje, foi expelida, criando assim uma nova oportunidade de classe de espíritos virginais no período de Saturno solar e terrestre. Então aqui, quando nós estávamos aqui no período, na época hiperbórea, foi aonde criou-se, né, onde nós conhecemos o que hoje é chamado de Sol. Até antes disso, não existia o Sol, porque nós estávamos dentro da esfera Sol. Fechado? Tudo certo até aqui? Certo. Então, beleza. Na lição anterior, né, nós falamos muito sobre períodos, evoluções. Agora, além de períodos, de globos, noite cósmica, repouso, fio de Ariadna, revoluções, nós temos também a chamada época. E o que é e onde ocorreu essa tal de época? Como que surgiu as épocas? Primeiro, única e exclusivamente no globo D do período terrestre. Por isso que nós paramos aqui exatamente no globo D, certo? Mantendo aqui a nossa recapitulação, quando chegamos na quarta revolução do período terrestre, ocorreu uma recapitulação de cada período que vivemos e são chamados de épocas. Então, épocas nada mais é do que uma recapitulação dos períodos anteriores. Então, nós tivemos aí e vamos ter 7, tivemos 4 e vamos ter mais algumas aí à frente, que no total vão ser 7. Tivemos a época polar, a hiperbórea, a lemúrica, a atlântica, a área que é a atual, então passamos por 4, estamos na quinta e temos mais 2 à frente, certo? Quando falamos aí de época polar, nós precisamos lembrar que nossos corpos eram imensos e saciformes, e a reprodução era sexuada, feita por biparticipação. Aquelas imensas e saciformes criaturas dividiam-se ao meio de modo muito semelhante à divisão das células por cisparidade, porém as proporções separadas não cresciam, cada uma permanecia somente com a metade do seu tamanho. Então aqui no slide vocês percebem que elas ficam do mesmo tamanho. No nosso caso, não. Então era como se cortasse aqui pela metade e passasse a ser dois seres divididos aqui em um ser dividido em 2, cada um ficava com 50% e 50% do seu tamanho original. No caso da história, por exemplo, da costela de Adão, a palavra traduzida como costela é lida, olha como legal, como tsad. Não sei se essa é a forma mais correta de estar pronunciando esse termo. Mas o que ele realmente é, essa palavra, tsad, ela realmente significa costela. Mas quando ela é lida de forma tsela, ela significa lado, o que fica muito mais a ver quando dizem que a Eva foi tirada da costela de Adão, ou seja, a Eva foi tirada do lado de Adão, porque nesse período, representado aqui biblicamente, nós tínhamos éramos criaturas assexuadas, então nós
criávamos outras formas a partir da biparticipação. Quando demos mais um passinho aí na próxima época, chamada Hiperbórea, foi uma recapitulação do período solar, representada biblicamente. A humanidade era, nessa época, né, a humanidade era representada biblicamente por Caim, o agricultor. Um corpo vital foi acrescentado ao ser humano em evolução, que ficou no estado semelhante às plantas atuais, como consciência de sono sem sonhos. Alimentava-se de plantas e havia uma única linguagem. A reprodução do ser humano nessa época era bem diferente da de hoje. O ser humano era hermafrodita. Os planetas atuais foram arrojados do Sol durante essa época. E legal também falarmos sobre isso, porque a época polar não aconteceu, por exemplo, dos planetas serem arrojados. A época polar foi uma preparação para arrojar os planetas, porque sempre quando de uma esfera, de uma massa, você vai expelir outra, ela sempre fica na parte polar. Então, nesse período, nós estávamos residindo na área polar do Sol. E aí, com a força centrífuga, ele expele, e aí nós demos continuidade na primeira... Fora do Sol, a primeira época foi a Hiperbórea. É a plataforma da rodoviária. Tipo isso. Ali você já sabe que você está. Você já sabe que você já tá chegando a tua hora. Descendo mais um pouquinho, nós temos a época lemúrica, que foi uma recapitulação do período lunar. A humanidade é representada biblicamente na época lemúrica por Abel, que é descrito como um pastor. Ele alimentava-se também de leite. Esse é o significado da frase bíblica. Abel era um pastor. Falava-se a palavra criadora. As escolas de iniciação buscavam ensinar a iniciação no corpo. Éramos análogos aos animais. Aqui, nessa época, hoje, por exemplo, que nós ensinamos para poder olhar para a parte espiritual, nessa época era o oposto. Se tinha que olhar para a parte física, para o corpo. Nós tínhamos a visão ainda muito aflorada de toda a parte espiritual, o que dava negligência, deixa aqui na próxima eu faço, lá em cima eu resolvo, e aí você não dava o devido valor. E aí da onde surgiu as grandes lutas, dores, os MMAs, teve início na época lemúrica, porque fazia parte da educação principalmente dos homens. Os homens eram pela vontade e as mulheres pela imaginação. E também foi nessa época que aconteceu o quê? A queda do homem. A imagem fala mais do que palavras, né? A queda refere-se a um evento espiritual e moral que aconteceu durante a época lemúrica. Os principais pontos para que acontecesse a queda, para que a queda ocorresse, foram os seguintes. Primeiro foi a separação do sexo. Então, até antes nós éramos parecidos com as células, procriávamos aí, vamos assim dizer, por partição. Peraí que eu peguei esse termo, é mais delicado. Bipartição. Nossa, que simples, nem era tão difícil assim. Bipartição. Depois viramos como as plantas hermafroditas, e aí na lemúrica veio a separação do sexo, quando nós ficamos dependentes de outro ser para que nós pudéssemos procriar. E aí foi quando esse evento espiritual e moral ocorreu durante a lemúrica, e seus principais pontos foram separação do sexo. Os seres humanos passaram por uma divisão de sexos, tornando-se homens e mulheres distintos. Antes disso tudo, nós éramos hermafroditas. Tivemos também o despertar da consciência individual. A queda é associada ao desenvolvimento da consciência individual e ao início do uso do livre-arbítrio, de maneira que nos desviaram da harmonia espiritual. E também tivemos a influência dos espíritos luciféricos. Durante esse período, a humanidade foi influenciada por seres conhecidos como espíritos luciféricos. Esses seres instigavam os seres humanos a usar seu recém-descoberto livre-arbítrio de maneira que não estavam alinhados com os planos divinos, levando assim a um maior materialismo, egoísmo e principalmente abuso da força criadora. É uma linguagem eufemista. Linguagem eufemista é quando nós pegamos termos que normalmente seriam mais grotescos ou termos que seriam mais sexuais e trazemos para uma linguagem eufemista. O que é isso? É falar de uma forma mais
infantilizada, de uma forma que não fique tão grosseiro o tipo de palavreado que você vai utilizar. Então aqui, quando sempre nós vemos, quando se fala de Adão e Eva que comeram a maçã sendo tentados pela serpente, esse é apenas um papel simbólico dos espíritos luciféricos, pois eles são simbolizados pela serpente, que influenciaram a humanidade na época lemúrica, incentivando os seres humanos a desenvolver o seu livre-arbítrio e a consciência individual. A serpente, nesse contexto, é um símbolo da tentação e do conhecimento que leva à autoconsciência. A influência desses espíritos luciféricos encorajou os seres humanos a explorar a sexualidade e a reprodução, aspectos fundamentais para a experiência física e a material. E aí olha que interessante. Metaforicamente, nós dizemos que a serpente tentou Eva, certo? Mas na realidade, o que aconteceu foi acendeu-se na coluna espinhal, que fisicamente é muito parecida com uma serpente. Isso se deu pela iniciação sexual sem o auxílio das forças estelares, ou seja, a tentação não veio da serpente, sim do uso abusivo da força criadora para fins de gratificação e não mais de reprodução. Consequentemente, o emprego ignorante dessa força geradora é o principal responsável pela dor, pela enfermidade, pela tristeza. Então, como nós tínhamos a consciência interna, lembra? Nós conseguimos enxergar dentro de nós tínhamos esse acesso à parte espiritual, nós não tínhamos acesso fora, não era tão claro como é hoje. O que aconteceu? A hora que essa espinha, né, que essa medula acendeu, ela parece, se você pegar ali o esqueleto, né, de uma serpente, e você olhar para a coluna, você vai ver claramente uma semelhança muito parecida. Entende? Então aí pega-se isso, e para não dizer que o ser humano caiu pelo abuso da força sexual criadora, usa-se metaforicamente a parte da serpente. Coitada da serpente. Tadinha da serpente, não tinha nada a ver com isso e acabou sobrando para ela. A visão no final. interna dela, né? Que ela via alguma coisa em torno da espinha, ela só foi. E daí ligou a imaginação, a única coisa que eu conheço é serpente. Da serpente que me tentou. E aí, da onde surgiu a nossa terceirizou a culpa. Desde aquela época, terceirizou. Quem foi o personagem mais sofrido na terceirização de culpa? A serpente. Que não tinha nada a ver com essa história, mas por mera semelhança, a nossa coluna espinhal vertebral aí acabou levando a fama de tentadora do mal. E por isso tem que agora rastejar e comer pó. Exato. Tadinha. E aí, depois nós tivemos aqui a época Atlante, onde a mente foi acrescentada ao ser humano e ele ficou com o estado atual hoje, com o tríplice corpo e a mente. O espelho sendo a mente entre o tríplice espírito e o tríplice corpo. E hoje nós estamos na atual época áurea, totalmente numa consciência de vigília, onde o pensamento e a razão foi desenvolvido pelo ser humano. Aqui começou de fato o trabalho do ser humano no período terrestre. Então, para entrarmos, para podermos falarmos sobre o fluido vital, nós não tínhamos como não passar por essa recapitulação. Então eu vou começar aqui com uma pergunta aqui. A partir de quando começamos a utilizar o fluido vital solar? Em qual época? Foi em uma dessas épocas. Nós temos a opção 1, época polar, 2, hiperbórea, lemúrica, atlante e área. Valendo! Pode chutar, não tem problema. Tenho nem ideia, a partir de quando a gente começou a utilizar o fluido vital solar, não tenho nem ideia. Na época hiperbórea, né? Exato. E por que na época hiperbórea? Por causa do corpo vital? Porque também, mas antes da época hiperbórea, onde que nós estávamos? Sol. No Sol. E se nós estávamos lá, não faria o menor sentido ter o fluido solar. ter o fluido solar. Então essa a gente não esquece nunca mais. Dava uma surfada. A gente dava uma surfada. Só se fez necessário, só entrou para a nossa evolução a necessidade do fluido
vital solar na época hiperbórea, que foi quando nós e os outros planetas saímos do Sol. E não só nós, mas os outros planetas também. Até então, estava todo mundo surfando a mesma onda, certo? O fluido vital solar é uma força vital essencial que permeia e sustenta toda a vida na Terra. Esse fluido é absorvido pela Terra e pelos seres vivos, todos os seres vivos. E aí agora a gente entra numa parte mais física, mas que é de extremíssima, de uma grandiosidade, de uma beleza muito grande. Parando aqui para analisar alguns detalhes, são 149.600.000 quilômetros de distância. A luz do Sol leva cerca de 8,3 minutos para chegar até a Terra, ou seja, nossa estrela está a uma distância de 8,3 minutos-luz de nós. O nosso Sol não poderia tornar-se Sol enquanto não expulsasse de si todos os seres que não estivessem suficientemente evoluídos para poder suportar o alto grau de vibração e grande luminosidade. E aí uma pergunta, por quê? Que ele não poderia se tornar Sol se nós e outros seres estivéssemos lá. Boa pergunta. Se nós estivéssemos lá, nós seríamos o quê? Fritados. Borrados. Exato. E o Sol, que é hoje um dador de vida, tornaria-se um destruidor de vidas. E ao invés de provedor, ele seria um grande assassino, usando um termo mais chulo. Então não teria, enquanto nós não saíssemos de lá, ele não poderia soltar o seu pleno, por exemplo, potencial, não poderia soltar todos os seus raios, porque senão ele acabava, de certo, a destruir nós e os outros seres que habitávamos lá, mas que não éramos suficientemente capacitados a estar lá. E aí... Porque hoje em dia a gente não consegue nem olhar pro Sol. Nem olhar. Né? Queima o olho. Uhum. E se você ficar deitado muito tempo ali brincando de lagartixas... Também complicou. Então você imagina, mas olha, para pensar assim um minuto na arquitetura do universo. Tem que aguardar ser expelido a uma distância X para que eu possa realmente ser o Sol que é hoje. Então até antes o Sol não era o que ele é hoje. Se fosse, seria um campo de desintegração, não um campo de evolução. Mudaria tudo. Porque qualquer ser que chegasse perto, na hora. E ainda assim tem seres que evoluem lá. Sim, que aguentam essa... Sim, que aguenta. Precisa lá, está no Sol hoje os seres que aguentam, que estão aptos, que estão capacitados espiritualmente e a terem um campo de evolução de tamanha magnitude, de tamanha energia espiritual. Então estão lá. E é por isso que ficamos a uma distância milimetricamente calculada para poder absorver a quantidade exata para o nosso desenvolvimento. Se estivéssemos mais próximos, seria demais, e se estivéssemos mais longe, nos faltaria. Segundo a astronomia, um pequeno desvio de órbita atual pode ter um impacto significativo no clima e na habitabilidade da Terra. Se a Terra se mover para fora na zona habitável, por exemplo, para 1,37 UA, UA que significa unidade astronômica, ou para dentro de 0,95 de unidade astronômica, a vida pode, como nós conhecemos, seria severamente ameaçada. Se a Terra movesse cerca de 5% para fora da sua órbita, ou seja, mais ou menos aí uns 7,5 milhões de quilômetros, que seria 0,05 unidade astronômica, ela poderia sair da sua zona habitável e enfrentar temperaturas e que a tornaria a vida insustentável na Terra, viraria praticamente um blocão de gelo. Ou, se a Terra se movesse mais perto do Sol, ela poderia entrar em uma zona onde as temperaturas seriam muito altas para sustentar a vida como a conhecemos. Nós estamos na distância certa e isso tudo
é uma sabedoria divina tremenda. Não existe acaso, não tem como um acidente desse ser, um acaso tão perfeito. A distância, ela é exata para que nós possamos absorver a quantidade certa de fluido vital, para que o fluido vital seja o suficiente para que nós possamos, nós e outras ondas de vida, evoluir. Uau! Vontade até de aplaudir, né? Meu Deus do céu. E é a energia do Sol que flui constantemente em nosso corpo denso, por meio do baço etérico. Então aqui na foto ficou bem claro, aqui deu para a gente entender bem onde que fica, apesar de ficar um pouquinho ali, só um pouquinho mais para baixo ali, mas deu para pegar do baço etérico. Um órgão especialmente adaptado, o baço etérico é um órgão especialmente adaptado para a atração e a assimilação desse éter universal. Por meio desse fluido vital, os músculos se movem, olha isso, por meio desse fluido é que nós movemos os nossos músculos e os órgãos desempenham as suas funções vitais. O corpo vital é formado por inúmeros pontos que se projetam em todas as direções, para dentro e para fora, para cima e para baixo, todos através do corpo. E cada pequeno ponto passa através do centro de um dos átomos químicos, fazendo vibrar numa velocidade maior que a normal. Quanto melhor for a saúde, maior será a quantidade desse fluido. Ou seja, você está bem de saúde, significa que você está com uma quantidade positiva, uma quantidade suficiente desse fluido solar. E o que também você como indivíduo pode absorver. Mas dele só utilizamos uma parte. O excesso é irradiado do corpo vital em linhas retas. Os germes, os micróbios, os vírus, das doenças não poderão entrar no exterior devido a essa invisível torrentes. Torrentes é sinônimo de correntes, tá? De água corrente, rápida, impetuosa, provém ali de chuva e tal. Essas torrentes de força e o organismo e os micro-organismos que entram no corpo com o alimento são rapidamente expelidos. Não obstante, toda vez que tivermos pensamentos e desejos de medo, de raiva, de ciúmes, de inveja, de cobiça, de ódio, tudo que for desejo inferior, de qualquer coisa que coletamos das 3 regiões inferiores do mundo do desejo, o baço começa a funcionar mal e deixa de especializar o fluido vital em quantidade suficiente. Olha isso. Quando você começa a alimentar-se de desejos inferiores, de medo, de raiva, de cobiça, automaticamente começa a mexer e impactar onde? Na sua saúde. A máquina já não consegue operar tão bem quanto operaria. Como tudo funciona numa sinergia, numa perfeição. E como o mal não caminha com o bem. Né? Não tem jeito. Não vai. As linhas de força, além disso, quase todo o fluido vital e a energia solar especializada pelo baço é absorvida pelo sangue, que depois das refeições passa através desses órgãos em maior volume. O resto do sistema também fica privado de fluido vital em grande extensão durante o processo digestivo. É difícil pensar profundamente, como se disse aqui na lição, né? Muito difícil pensar-se profundamente quando se está de estômago cheio. Max Enders explica que o fluido vital solar é composto de uma energia etérica, que é absorvida e utilizada pelos corpos etéricos dos seres vivos para manter a vida e promover a saúde e o crescimento. O corpo etérico, também conhecido como corpo vital, é uma das 4 divisões do ser humano conforme a nossa filosofia e é responsável por vitalizar a energia do corpo físico. O fluido vital, aqui é legal ter essa parte, né, que eu gosto muito de usar essa analogia, como se fosse o celular. O corpo físico é o celular. Se você não colocar ele e o corpo vital é a eletricidade, é o carregador. Se você não colocar no carregador, o celular fica só um blocão. É o que acontece conosco. Peso de papel. Não é?
fazendo uma analogia bem relacional, o fluido vital solar é absorvido de diversas maneiras, incluindo a respiração, a alimentação, principalmente a exposição à luz solar. Este fluido é essencial para o funcionamento dos processos biológicos e espirituais. Guardem isso, biológicos e espirituais. A qualidade e a quantidade do fluido vital que um indivíduo consegue absorver influencia diretamente na sua saúde física, emocional e espiritual, como nós acabamos de falar agora, né, Ellen? Tudo caminha junto, então não adianta você só querer cuidar da parte espiritual se não cuidar da parte física, não adianta só cuidar da parte física e não cuidar da parte espiritual, tudo caminha em um equilíbrio, tudo caminha junto. E o fluido vital solar alimenta toda essa necessidade de crescimento físico, de boa saúde física e espiritual e emocional aqui também. Mas boa saúde física não significa que você tem que ficar malhando ali na academia. Sim, é desfrutar a boa saúde física seria desfrutar, gozar de boa saúde, né? De se alimentar bem, de acordar bem, dormir bem, se movimentar bem, né? Ter essa máquina rodando de forma que ela te propicie um bem-estar, não um mal-estar, porque, né, tem uma frase de Freud que diz que é impossível se apaixonar com dor de dente. E a gente trouxer para a parte, né, aqui espiritual, como que você vai servir alguém quando você está com fome, não está com uma necessidade básica satisfeita? Aí entra aquela máxima, né, muleta quebrada, não segura aleijado. Então você entra, como que foi, Luiz, que a gente falou hoje no comecinho, eu falei que era mais uma boca você não é um servidor, você é mais um para ser servido, que precisa de ajuda. Consumidor. Mas, é isso, Luiz falou uma palavra que ficou muito legal. Você não é mais consumidor, você é um doador. Você é consumidor, não doador. Exato. Exato, você passa a ser um consumidor, não mais um doador. Em resumo, quer falar alguma coisa antes? Não, acho que é exatamente isso, né? Você tem que estar bem para poder ajudar o próximo. É aquela história do ponha primeiro a sua máscara de respiração antes de ajudar o outro, porque se você não estiver respirando direito quando, né, no termo do avião, na compressão e tal, né? Quer dizer, você tem que estar bem para poder ajudar o próximo. Total. Né? E aí o fluido vital é uma ponta super importante para darmos... Né? Se você não colocar máscara, aí fica 2. Exato. Se você pegar essa analogia que você deu da máscara, você sempre tendo... Né, que ela informa? Coloque primeiro em você para depois colocar nas crianças e nos idosos. Vamos trazer aí as crianças e os idosos como sendo uma ponta mais fraca. Certo? A ponta mais fraca. A ponta mais frágil. Vamos usar esse termo. Então, por exemplo, como você vai poder servir o outro se você não está apto, se você não está respirando? A partir do momento que você está respirando, você é muleta forte, você aguenta o peso, tanto da criança ou do idoso, trazendo como essa assimilação, você aguenta ajudar o mais fraco, o mais débil. Agora, você sem respirar, você é incapaz de ajudar. Ou mesmo hoje em dia, que a gente usa muito o termo de que às vezes você tem que cuidar do cuidador. Exato, né? Exato. Porque o cuidador tem que estar bem. Gostei dessa, cuidar do cuidador. Essa fica uma massa, fica até uma pergunta, né? O quanto cada um de nós, como estudante Rosa Cruz, estamos cuidando do cuidador? Essa é uma pergunta muito boa. Incrível. Na indústria a gente fala que a gente tem que cuidar do nosso gerente, senão ele vai ser demitido. E aí a gente vai atrás. Então, sempre cuidando, tem que saber falar não para ele, ó, eu vou falar, não vamos fazer isso aqui, porque senão vai complicar pro seu lado. Isso foi muito legal, Ellen, né? Cuidando do cuidador, como você tem cuidado do cuidador. Quais os cuidados você tem tido contigo para que você possa servir. Se você não estiver tendo um cuidado contigo, como é que você vai servir? Isso. Uau! Em resumo, o fluido vital solar, conforme a fraternidade, conforme nós dizemos, é uma energia vital que provém do Sol e que é fundamental para a sustentação da vida e da saúde de nós, seres vivos, sendo sempre assimilada através do corpo etérico. Nós temos também o chamado fluido ódico,
é a irradiação dos dois éteres inferiores, o éter químico e o éter de vida, do corpo vital, para além da periferia do corpo denso. Isso ocorre assim. Em pessoas em estado normal de saúde, se verificou que cada um dos átomos prismáticos componentes dos éteres inferiores está inserido no interior de cada átomo do corpo denso. Eles irradiam de si mesmo as linhas de força que animam os átomos físicos, promovendo todo o corpo com vida. A direção de todas essas unidades de força está para além da periferia do corpo, onde constitui o que é convencionalmente chamado de fluido óptico. A energia do Sol ou fluido solar que permeia todo o espaço está constantemente despejando em nosso corpo, despejando em nosso corpo por meio do baço etérico, que é o órgão etéreo especializado para a atração e assimilação desse éter universal. No plexo celíaco, também chamado de plexo solar ou vulgarmente conhecido como boca do estômago, e que é uma complexa rede de neurônios que no corpo humano está localizada atrás do estômago e embaixo do diafragma, perto do tronco celíaco, na cavidade abdominal, a nível da primeira vértebra lombar, conhecida como L1, e convertido em um líquido cor-de-rosa que permeia todo o sistema nervoso. Então, sendo bem específico, ela está bem aqui, ó, na L1. No plexo celíaco, também chamado de plexo solar, ou vulgarmente conhecido como boca do estômago, que é uma complexa rede de neurônios que no corpo humano está localizado atrás do estômago e embaixo do diafragma, perto do tronco celíaco, na cavidade abdominal a nível da primeira vértebra lombar, a L1, e é convertido em um líquido cor-de-rosa que permeia o sistema nervoso. Por meio desse fluido solar, sem o qual ninguém poderia viver, os músculos são movidos e os órgãos desempenham suas funções vitais para que o corpo possa se expressar em perfeita ordem e saúde. Quanto melhor for a saúde, maior será a quantidade desse fluido solar que somos capazes de absorver. Olha, quanto maior for a saúde, maior é a capacidade de nós absorvermos mais fluido vital. Contudo, só podemos utilizar uma parte dele, e o excedente é irradiado do corpo em linhas retas. E por isso que o baço é governado pelo Sol. Sabidamente, né? Exatamente. O cara era inteligente que fez isso. E é o que nós estamos falando há pouco, né? Você só fica com a quantidade necessária. Você acaba no final do dia expelindo, devolvendo. Durante o dia, enquanto absorvemos o fluido solar em grandes quantidades, os pontos do corpo vital ficam aumentados, ou, podemos dizer, dilatados pelo fluido vital. Mas conforme o dia avança e os venenos orgânicos vão obstruindo o corpo físico, o fluido vital solar flui com menor rapidez. À noite chega uma ocasião em que os pontos do corpo vital já não obtêm todo o suprimento necessário do fluido vitalizador. E então se encolhe e, consequentemente, os átomos do corpo denso vibram mais lentamente. E isso acaba produzindo a sensação de cansaço, de fadiga que o ego sente. Por fim, chega um momento em que o corpo vital sofre um colapso e as vibrações do corpo denso se tornam tão lentas que o ego já não pode mover o corpo. Vê-se obrigado a se retirar para os veículos se recuperarem. Dizemos então que o corpo adormece. Agora, a partir do momento em que nós nos permitirmos termos pensamentos de medo, de preocupações, de raiva, de ciúmes, o corpo faz um esforço como que para fechar as portas contra esse inimigo exterior imaginário ou real. Então, o que acontece com o baço? Ele também, se nós estamos tentando bloquear todo esse medo, toda essa inveja,
nosso corpo começa a trabalhar para poder bloquear esse alimento. Só que a hora que a gente está trabalhando para isso... O baço se fecha. O baço também se fecha e deixa de especializar o fluido vital em quantidades suficientes necessárias para o corpo. E aí o que começa a acontecer? Começamos a ficar doentes. E aí procura cura e não acha. Assim, o corpo denso, quando os pensamentos de medo provocam esse fechamento parcial do baço, a força vital solar não irradia da periferia do corpo em linhas retas, mas em linhas que se deformam, permitindo a passagem do ser por mais minúsculo que seja, e que seja capaz de carregar ou provocar uma doença. Quer conheça ou não essa lei, os que praticam a ciência mental consistente ou aqueles que acreditam na cura divina atuam de acordo com seus ditames, quando eles afirmam que são filhos de Deus, que não há motivos para sentirem medo, porque Deus é o Pai deles e os protege, enquanto não violarem deliberadamente as leis da vida. E aí entra muito no que nós estávamos falando aqui um pouco antes, vocês que estão em casa antes de começarmos a lição, de termos essa certeza, essa fé inabalável de que tudo que nos acontece tem um propósito e tem um porquê, e de que todas as coisas cooperam para o bem. Partindo desse pressuposto, o que há de acontecer em nossas vidas que devemos temer? Nada. Exceto aqui quando ele diz que nós estamos abusando das leis da vida. Mas é difícil, é fácil falar, né? Mas é difícil. Total. Porque o medo é a falta de fé, né? Fala isso, né? Mas é complicado. Porque sempre tem isso de que é o destino maduro, né? Que a gente não sabe muito bem o que vem. Total. Mas o exercício que nós precisamos fazer aqui é sempre a repetição. Repetição, para quê? Para quando nós nos encontrarmos mediante as situações e que vão nos deixar com medo e que vão nos deixar sentindo inveja, sentindo raiva, nós automaticamente retornemos para uma dessas lições, para um desses bate-papos e falamos, opa, essa é uma oportunidade para eu exercitar a minha fé e a minha crença fidedigna de que o Pai está comigo e do que tiver que acontecer, não é só torcer para que aconteçam as coisas do jeito que a gente quer. O que acontecer for a melhor coisa que poderia ter acontecido. E acabou. E vira a página. E segue. Por mais desafiador que isso seja, essa é uma das grandes máximas que nós temos como estudantes da Fraternidade Rosa Cruz. Estarmos acima dos desejos, estarmos acima das regiões inferiores do desejo. Sempre em pensamento, em emoções, em ações, estarmos atuando aonde? Na área superior. E é esse, sem sombra de dúvidas, quem foi que fez o comentário que eu não vi o nome aqui, no que está em casa, agora há pouquinho? Eu que fiz, Monique. Monique, você tem toda a razão. Essa é uma das partes mais desafiadoras. Vou aparecer. Show. Que nós temos, das mais desafiadoras que nós temos, como indivíduos em evolução, como seres em evolução. Então, quando nós começarmos a ter essa ciência e colocar isso em prática de que você começou lá, alguém te xingou no trânsito, você tem duas formas de responder. Uma é você devolve todo o xingamento. A outra você fala, opa, isso aqui é uma ótima oportunidade para eu me manter calmo e tranquilo. E por mais louco que seja, você abrir o vidro e falar, me desculpa. Pois é, me desculpa, nossa. Olha, você dirige mal, mas eu dirijo, exato, eu estava errado. Mas é uma oportunidade para exercitar essa mudança de... Porque qual que é a evolução? A evolução é a gente sair de um vício para uma virtude. É muito fácil você reagir a tudo e a todos. Se alguém te dá uma, automaticamente é muito fácil você dar outra. Mas o desafio... Já é automático. Já é como se fosse um vício. É automático. Bateu, levou. Agora, o desafio é você tirar esse vício e transformá-lo numa virtude. Falou, opa, aqui é uma oportunidade para eu poder exercitar a paciência, para eu exercitar a calma, para eu exercitar
a alegria, o altruísmo, o servir. Então, se exercitarmos isso diariamente, estarmos atentos, com observação ligada, com observação em dia, nós conseguimos fazer esse exercício. E automaticamente, quando nós estamos fazendo esse exercício, nós estamos trabalhando no plano de evolução nosso e servindo outros irmãos, porque pô, é muito mais tranquilo, é um tapa na cara, é uma lição quando você abre o vídeo e fala, me desculpa. Trazendo para algo muito simples, né? Algo muito rotineiro. Ainda falar me desculpa por um estranho, de boa, né? Mas vamos supor que é seu irmão ali, que tá ali na mesa de jantar e tal, isso, aquilo, e ele te dá um esporro, assim. E aí você tem que respirar fundo e falar, me desculpa. Exato. Né? Aí é mais próximo. Né? Eu gosto aí muito. Pega mais fundo. Muito. Família é um desafio, né? Família é o maior desafio de todos, né? Você escolheu reencarnar nessa família porque, na verdade, tem um propósito. Ali que tem as lições para aprender, né? Mas sabe o que eu gosto? Quando você fala de família, eu gosto muito, tem uma história que eu gosto muito, assim, é uma analogia, né? Para pensar se hoje você convidar alguém que você goste muito. Um líder religioso, por exemplo, do teu padre, do teu pastor, alguém assim, certo? Você convida para ir almoçar na sua casa ou jantar na sua casa. Chega lá por a toalha branquinha, impecável, tudo lindo. Chega lá por um acidente, ele dá uma cotoveladinha no suco de uva. E o suco de uva espalha na toalha inteira. O que é que você falaria para ele na hora? Tá tudo bem, vamos limpar aqui, tranquilo. Ótimo. Não se preocupe. Não se preocupe. Agora inverte. Seu teu filho, irmão, teu filho. O seu irmão, vai lá e dá um totozinho no suco de uva. O que você vai falar? É isso aí. Outra vez? O que às vezes nos mostra que nós somos muito gentis com quem está fora e cruéis com quem está dentro. E aí, quando a gente está fazendo isso, a gente está totalmente o oposto, como disse a Ellen, se nós encarnamos com um grupo de espíritos chamado de família, nós temos que servi-lo da melhor forma possível e não tratá-los de qualquer forma. Não é fácil, não. Outra coisa, a emoção do remorso. A emoção do remorso é algo para nós, rosacruzianos, ela é maravilhosa. Só que ela também é uma faca de dois gumes. Por quê? Ela limpa profundamente e purifica o corpo de desejo das ervas daninhas e do joio, deixando livre o terreno e favorecendo o desenvolvimento de todas as virtudes que florescem no avanço espiritual e oferecem as maiores oportunidades para o serviço na vinha do Senhor. Isso acontece quando que nós usamos muito remorso? Quando nós estamos fazendo qual exercício? Retrospecção. Agora, Retrospecção, né? Perfeito. Porém, a emoção do remorso, quando ela é utilizada de tal maneira, ela passa a ser um obstáculo. Quando ela não é utilizada na retrospecção, somente na retrospecção, ela passa a ser uma barreira. Quando nós nos entregamos diariamente e de hora em hora estamos desperdiçando um poder imenso que pode ser utilizado para o mais nobre objetivo da vida, que já é uma constante mania que a gente fica o quê? Beijando o santo. Por que eu fiz isso? Nossa, não devia ter feito isso. Nossa, xinguei não sei quem. Nossa. O que vai acontecendo? Você vai fechando a mesma coisa, o plexo solar, e aí não consegue mais ter um fluido. Quando você não entende que tudo que você fez de errado aconteceu hoje, amanhã é outro dia, você tem que passar uma régua, por mais cruel que seja. Se puder pedir desculpa, vá pedir desculpa. Se tiver algo que você puder fazer, faça. Mas se não tiver, apenas a retrospecção é o suficiente para nunca mais você lembrar desse feito e esquecer. Agora, você não pode ficar remoendo. Quanto mais você ficar remoendo esse remorso, de hora em hora, você vai causando o quê? Um bloqueio do fluido vital, e é tanto quanto o medo, quanto a inveja, quanto todos os sentimentos inferiores, algo que é superior, o remorso para nos elevar através da retrospecção, vira uma âncora e acaba nos afundando. Então aconteceu, errou, pisou na bola, retrospecção nela e vida que segue. É isso aí. Fazemos mudanças, né? Exatamente. Faz as mudanças, se precisar se desculpar, se desculpa, se aceitarem, legal, se não aceitarem, continua seguindo do mesmo jeito. Mas o que não pode é ficar amarrado ao passado. Quando você fica remoendo algo, você está onde? No passado, aí você entra em reclamação, lamuriano, e aí vira toda aquela ladainha
de história triste e nada mais acontece. Não existe um processo de evolução. Pelo contrário, você joga ali a âncora e fica travado. Fernando, Oi, posso fazer uma pergunta? quantas você quiser. Por que ou para que olhamos no espelho todos os dias? No espelho? Espelho? Caraca, Exatamente. boa Por que pergunta. a gente olha no espelho todo dia? É só para a gente ter uma reflexão, tá? Uhum. Não tem uma resposta certa. Cada um tem que dar a sua resposta. Para a gente se ver externamente ou para a gente se ver internamente? Pô, essa foi boa, hein? No espelho a gente só vê o externo, né? Será, Ellen? O que naturalmente nós vemos, mas a pergunta é, será que nós só deveríamos ver o externo? É isso aí, Fernando. Pegou. A gente tem que olhar no espelho só para olhar o nosso externo, ou seja, aquilo que a gente se mostra para os outros, ou aquilo que a gente realmente é. Né? São reflexões, tá bom? É só nesse ponto que eu queria mencionar. Na verdade, assim, compartilhar para a gente pensar um pouco. Né? Se a gente está numa escola como essa, uma fraternidade Rosa Cruz, é para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para sermos capazes de, tudo o que foi falado aqui, servir uns aos outros. Isso. Né? Porque foi nos dito que é dando que se Recebe. recebe. Né? Falar isso é muito fácil, agora praticamos no Exato. nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, quando a gente se olha no espelho, vamos ver realmente o que é que eu estou fazendo, né? Ou deixando de fazer, né? Olhar para dentro de nós, não só para o nosso externo, né? Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro que a gente vai se mostrar. Só que a gente entende que a gente mostra de fora para dentro, que é o externo. Né? Beleza. É isso aí. Pô, foi muito boa essa colocação, Glauco. Obrigado, viu? Depois dessa até difícil de retomar, né? Eu aqui pensando. De maneira similar, olha que interessante, os banhos excessivos no corpo denso, como já descritos no artigo Vícios de Excessiva Limpeza, um artigo publicado na revista Rosa Cruziana, afirmou-se que a água tem grande afinidade com o éter, absorvendo-o avidamente, como se demonstrou em vários exemplos. Afirma-se também que, ao tomar um banho em condições normais, expulsamos boa quantidade de éter venenoso, o que é venenoso e miasmático do nosso corpo vital, o que é bacana, desde que permaneçamos na água por pouco tempo. Se ficarmos muito tempo na água, o que começa a acontecer? A gente vai tirando o corpo vital, ou a energia, não? Como é que é? Fluido O vital. Fluido vital. vital solar, exatamente. Exatamente. A verdade é que não necessitamos dessas fissuras por limpeza ou por limpeza e banhos excessivos, pois a irradiação do fluido vital limpa todo o corpo das substâncias daninhas, inclusive de germes, micróbios e vírus e outros micro-organismos perigosos. Não temos por que ficar surpresos, porque esta força é inteligente e capaz de selecionar os materiais que servem, que devem ser e dos que devem ser eliminados, deixando os que são apenas benéficos. Os cientistas até reconhecem nisso a chamada osmose seletiva. Sabem que, embora uma peneira deixe passar todas as partículas menores do que os seus orifícios, os rins, por exemplo, retêm os fluidos necessários para o corpo, ao passo que deixam passar os resíduos. De forma parecida, o fluido vital faz a mesma distinção, limpa o corpo das impurezas e toxinas geradas no seu interior e repele aquelas que procedem do exterior. Uau!
Aqui terminamos o fluido vital. E para que gravemos de uma forma muito real esse fluido, eu coloquei aqui ele numa ferramenta muito utilizada corporativamente falando, 5W2H, e ela vai responder, ela simplesmente responde algumas perguntas. Então, o que é o fluido vital solar? O fluido vital solar é uma força vital essencial que permeia e sustenta toda a vida. Por quê? Ela existe para que possamos expressar o nosso ser, mover nossos músculos, para que os nossos órgãos desempenhem as funções vitais e para que o corpo possa se expressar e em perfeita saúde. E aonde que ele acontece? Está localizado atrás do estômago, embaixo do diafragma, perto do tronco celíaco, na cavidade abdominal, a nível da primeira da primeira vértebra lombar L1. Quem é o que emana toda essa energia? O Sol. Quando ele começou a emanar essa energia? A partir da época hiperbórea e até hoje. Como que ele faz isso? O fluido vital solar é absorvido pelo baço, convertido em um líquido cor-de-rosa que permeia o sistema nervoso, dando vitalidade a todos os órgãos e músculos. Quanto custa? Nada. 0. E o andamento, ele tem que estar sempre em andamento, não pode estar concluído não. Se concluiu, complicou. E agora nós vamos para a segunda terminologia, chamada de forma. O espírito em manifestação tem 2 aspectos. Um é vida e o outro é? Forma. A forma cristalizada e inerte é a expressão negativa do espírito. A vida é a manifestação positiva do espírito. Ela se serve. As formas não se limitam em apenas uma área. Que a gente fala forma, a gente pensa que é a forma física, certo? Mas na verdade, nós temos diversas formas. A primeira delas eu vou começar aqui falando da física, que no contexto mais básico, ela se refere à estrutura física dos seres vivos, incluindo os corpos físicos dos humanos, dos animais, das plantas, dos animais, dos minerais. Essas formas são vistas como veículos temporários para a manifestação de um espírito na matéria. Depois nós temos as formas etéricas, que são além do corpo físico. Se ensina que a existência do corpo etérico ou vital é uma forma mais sutil que interpenetra e anima o corpo físico, mantendo-o vivo e facilitando o crescimento e a vitalidade. Aí nós temos também uma forma de desejo, que é o corpo de desejo. É importante, ele é o responsável pelas emoções e desejos. E este corpo é menos denso que o corpo etérico e está ligado no mundo do desejo. Depois nós temos as formas o quê? Mentais, que é o corpo mental, que é associado ao pensamento, à intelectualidade, e ainda mais sutil que o corpo de desejo. No nível mais elevado, nós temos o espírito divino, o espírito de vida e o espírito humano, que são as verdadeiras essências do ser, usando as formas mencionadas acima como veículos para experienciar e evoluir no mundo material. Bonito isso, né? É. E o papel das formas na evolução é ser veículos de evolução. Qual que é o papel da forma? Ser veículo de evolução. Cada forma serve como um veículo específico, que permite ao espírito experimentar e evoluir em diferentes níveis de existência. Por exemplo, o corpo físico permite a integração do mundo material, enquanto o corpo de desejo permite a experiência emocional. Depois nós temos a transformação e o refinamento. A evolução espiritual envolve a transformação e o refinamento contínuo dessas formas. Por exemplo, ao longo de várias vidas, o corpo físico e etérico de desejo mental são continuamente desenvolvidos e purificados para permitir uma expressão mais plena do espírito. Ou seja, a forma, o espírito e manifestação, os 2 aspectos, vida e forma, e a forma é a cristalização e inerte, é a expressão negativa do espírito. A vida é a manifestação do espírito, ela se reveste. E por aqui, eu quero ver se vocês gostariam de acrescentar mais alguma informação, gostariam de fazer uma colocação ou uma reflexão, como a do Glauco. Fernando. Oi.
gostaria de pegar o gancho de Glauco e fazer um comentário. Tem uma dinâmica que eu aprendi a partir da psicologia, né? Onde a pessoa se vê no espelho, obviamente, que coloca aquele espelho num lugar bem particular, né? Onde ter a certeza de que vai estar sozinha, para poder estar à vontade. Então, vai se olhando, no primeiro momento, se olha no espelho, na perspectiva física, né? Vendo aquilo que não gosta no seu corpo e compensando aquilo que gosta. Eu não gosto do meu cabelo, mas eu gosto da minha mão. E vai se olhando verdadeiramente. Quando esse primeiro momento terminar, começa um outro momento de uma reflexão, né, dos valores morais, das suas qualidades e das suas dificuldades. Né? Eu tenho isso que eu não gosto, eu tenho esse defeito, mas eu tenho essa qualidade. E vai fazendo esse contraponto, né? Que é bem assim, é quase que uma retrospecção mesmo, mas que também eu acho bem legal. E quando o Glauco fez o comentário, né, sobre a reflexão do espelho, o que é que eu vejo no espelho, quem eu estou vendo no espelho, como eu estou vendo, como eu estou me vendo, me remeteu a essa dinâmica e eu quis dividir com você. Nossa, sensacional, Terezinha. Sensacional. Obrigada. Tenho certeza que amanhã todo mundo vai se olhar no espelho diferente. Vamos começar por hoje mesmo. Hoje mesmo, né, Glauco? Hoje mesmo. Não olha direto, olha de lado. Assim. O Luiz falou que vai começar olhando de lado. Viu? Inclusive, na dinâmica, sugere-se que a pessoa, como ela está sozinha com ela vai se despindo fisicamente. Quando ela terminar de se despir, aí ela começa a se despir moralmente. Uau! Então, é forte, a dinâmica realmente é forte. Pode colocar um fundo musical. Enfim, você, a pessoa que está fazendo a dinâmica, pode usar a imaginação e fazer aquilo que aguenta fazer. É legal. Boa essa aguentar, hein? Gostei, verdade. Aguenta. Posso só complementar, pessoal? Claro, claro. Não tem que concordar, tá? Mas o que eu quero dizer é que o olhar no espelho, leia-se igual retrospecção. Tá? Sim. E quando vocês falaram assim de olhar no espelho, é legal que para mim veio muitas reflexões de perguntas, sabe? Você realmente tem feito, ajudado quem está do seu lado? Você realmente tem estendido a mão? Você realmente tem feito o seu melhor para quem está mais próximo ou para quem está mais distante? Você tem realmente dado o seu melhor nas relações que você está envolvido? Compreende porque eu digo que é uma retrospecção, Fer? Total. 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 E você vê que cada um vai tendo também um insight diferente, né? Uma forma de visualizar, de se olhar diferente, de fazer uma pergunta, como a Terezinha colocou. No começo é mais denso, você só olha a parte física. Não gostei do meu cabelo, minha sobrancelha tá bonita, nossa, que barba linda, nossa, que meu dente não tá legal, mas meu nariz tá bonito. Primeiro você começa no físico, que é um processo. Daqui a pouco você começa a se despir um pouquinho mais. Daqui a pouco você começa a olhar para dentro. Daqui a pouco você tá olhando lá no fundo da tua alma, realmente tendo a certeza de que tá no caminho certo e ajustando os outros caminhos, sem remorso. A gente aprendeu hoje que não dá para lemuriar, para reclamar, não dá para ficar chorando, sabedoria de vó. Chorando leite derramado. Sim. A ideia é essa, né? Exatamente. Ou seja, no dia, você olha no espelho. À noite, quando você vai deitar, você olha dentro de você. Boa. Boa. Muito boa. E aquela outra perspectiva também.
Você olhar no outro, né? E aquilo que você gosta ou o que você não gosta, será se é o que você pratica? Será se é o que você é? Total. Essa é a máxima também, Rosa Cruziano, né? Aquilo que eu vejo no outro. Não necessariamente. É o espelho, né? É o espelho. Se a gente só consegue enxergar Aquilo aquilo que que te tem dentro. incomoda no outro é porque, na verdade, você tem essa característica. Total. Uma Ou frase latente que eu ou desperta. Tem uma frase que eu gosto muito, que Paulo fala de Pedro, diz muito mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Rê, estamos em sintonia, que segue que eu tava com essa frase na cabeça. Nossa, tava com ela muito na ponta. Muito na ponta. Mas é legal também nós observarmos que tem vezes que a gente já me peguei vendo coisas assim muito cruéis, muito ruins, e falei, eu jamais teria isso. Mas às vezes é algo que a gente tem latente. Não necessariamente a gente tem que estar desperto, mas pode estar latente. E às vezes a qualquer estímulo. É que o que a gente vê, acho que a gente já falou isso uma vez na nossa reunião, né? A gente deveria agradecer ao outro por ser o nosso espelho, porque o que a gente enxerga no outro, muitas vezes, é o que é nosso, não é do outro. Por isso essa frase, né? Então o outro, ele acaba fazendo espelho para a gente. O que me incomoda no outro, muito provavelmente, são coisas que eu tenho que olhar e melhorar em mim. E aí a nós fica a humildade de falar, opa, essa armadilha aí, essa casca de banana é mais minha do que dele. E fazer o desvio. Pessoal, mais alguma colaboração? Mais alguma colocação? Sobre a forma, nós temos que aproveitar, porque nós temos mais algumas poucas reencarnações para a gente lidar com a forma. Física. Mas ela continua nos outros planos. Assim, na forma física. A física já tá beirando o finalzinho. E aqui, fazendo um último resumo, terminologia fluido vital solar. Fluido vital solar é o resultado da energia espiritual do Sol que assimilamos pelo baço etérico. Parece tão simples, mas deu quase 1h30 nós falando sobre o fluido vital solar, mas ele se resume a essa escrita. E a forma... Pode falar, Luiz. Fernando, interessante quando tem acidente de carro, que dá um choque, o cara arrebenta o baço. Eles removem o baço, mas continua tendo as funções do baço no corpo. Que é etérico. Então, o baço físico mesmo, né? É o ponto. Só para ligar. Mas importante. Mas é o baço físico que... O etérico que faz. Até porque o fluido vital solar é etérico. E a forma é o espírito em manifestação. É o espírito em manifestação que tem dois aspectos, vida e forma. E a bibliografia foi o Conceito Rosa Cruz do Cosmo, A Teia do Destino, Fraternidade Rosa Cruz e Irmãos, o site da Fraternidade Rosa Cruz, Irmãos e Irmãs da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Muito obrigado a todos. E agora vamos dar início à oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão a habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze com que dominemos todos os temores, que conhecemos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.
que as rodas floresçam em vossa cruz.